Eu sei que eu tô devendo falar de Odisseia, talvez até de Homem-Aranha, mas hoje não dá porque eu acabei de voltar de férias e eu preciso falar dessa experiência. E não foi bem férias, né? Eu mal descansei fisicamente, ainda que pra minha mente tenha sido a melhor coisa, porque eu fui fazer um voluntariado numa casa em Peebles, esse nome é muito fofo, eu sei, na Escócia. Ajudar com algumas tarefas, mas para além disso eu queria conhecer pessoas, caminhar, ver paisagens bonitas e fugir um pouco do verão da praia. Parece até um pouco óbvio, né? Se eu fui pra Escócia, é bem longe disso. E o meu objetivo maior com esse voluntariado era parar. Parar de correr pra lá e pra cá, parar de trabalhar, de produzir, quer dizer, trabalhar fisicamente, manualmente sim, né? Mas parar de produzir, de tentar controlar o tempo e a vida e os planos e tudo mais. Eu queria só estar. E foi o que aconteceu. Apenas estive, né? Vivi, existi dentro de uma casa escocesa, meio caótica até, mas cercada por colinas, vacas, ovelhas, cães, árvores, louça por lavar, conversas longas e silêncios, nossa, silêncios, que se espalharam pelo tempo que eu vivi lá e por mim. Eu tive uma oportunidade muito boa de troca com o dono da casa. A gente falou sobre luto, sobre família, a gente falou sobre perdas, ele falou dos filhos, dos netos, da ex-esposa. Tem certas conversas e certas perguntas que costumam surgir mais com estranhos e de um jeito mais fácil do que surgem com pessoas íntimas. Vocês não acham? Eu não sei, talvez porque a gente saiba que o estranho não tem ainda nenhuma versão pronta da gente. A gente sabe que aquele momento é breve e a gente só tem aquele instante, né? Que não vai haver mais. E é curioso que tudo que a gente... Bom, tudo que nós temos, de fato, são instantes. Mas a gente negligencia essa verdade no nosso dia a dia com pessoas familiares, não é não? O que quer dizer que muitas vezes a gente negligencia, na verdade, essas pessoas familiares. O famoso take for granted. Enfim. Eu conheci outros Worldpackers. By the way, o nome do site do voluntário é esse, worldpackers.org, se eu não me engano. Conheci vários, né? Conheci um italiano, uma chilena, uma brasileira, uma americana. Em 2 semanas eu conheci 4 pessoas. Nossa, 4 pessoas atravessaram aquela casa. Cada uma com seu jeito, seu ritmo, sua maneira de ser, ocupar e não ocupar os espaços. E cada um com a sua história. E eu, como sempre, né, tentando entender as pessoas. Tentando criar alguma conexão. Fazer da convivência alguma coisa mais interessante do que apenas dividir um teto. E sobre o trabalho em si, o que eu posso dizer é que vai depender muito da experiência que você escolher no site. Eu escolhi essa opção porque focava, era uma casa, né, e focava em construção, pintura e jardinagem. E tirando a parte de jardinagem, que foi bem pouca, eu podei, cortei planta só, uma coisa muito básica, assim, eu não fiz muito disso. O foco foi a parte das construções e das ferramentas e da pintura. A gente pintou a cerca do jardim, pintou a cerca da casa, cortei madeira, lixei madeira, usei ferramentas que eu nunca nem tinha visto na vida, tirei pregos, furei parede, martelei coisa, pintei chão e parede do banheiro, enfim, esse tipo de coisa. E a ideia foi, primordialmente, foi ajudar um senhor de idade com problema no joelho, morando sozinho e que batalhou com um câncer. Mas poderia ter sido um voluntariado numa escola, num hospital, numa fazenda, algo com animais ou com crianças, enfim, há possibilidades infinitas nesse site. Inclusive umas que eu acho até duvidosas, porque pedem para você trabalhar num hostel ou num café, servindo pessoas, no caixa e tudo mais. Aí eu acho um cadinho complicado. Porque uma coisa é ajudar, né? Outra é ter a responsabilidade de lidar com o público e trabalhar numa coisa que deveria ser um trabalho remunerado, mesmo tendo hospedagem e comida em troca. Enfim, eu não vou nem entrar aqui no certo ou errado e nem julgar uma experiência que não foi a minha, porque mesmo a minha, alguém pode questionar essa mesma coisa, né? Afinal, eu consertei, sei lá, uma porta em troca de comida e hospedagem, e isso quer dizer o quê exatamente? Eu deixo em aberto aqui para cada um ter a sua interpretação. Eu sei qual é a minha. O bom desse trabalho braçal é que só existe você e a ferramenta naquele momento. Delícia. Se eu me distrair por 1 segundo, eu meto um martelo no dedo, né? Então não dá para não viver no presente. E o trabalho indo também só de 9 da manhã às 2 da tarde, no verão da Europa, significa o quê? Que o dia dura mais, né? E eu ainda tinha um dia inteiro pela frente para curtir a Escócia, ou pelo menos Peebles.
Então a gente fazia trilhas, passeava, piquenique na colina, tocava violão, bebia vinho conversando até tarde da noite. Eu tinha também os fins de semana, né, livres, ele também dava a sexta-feira livre. E tem momentos também que eu apenas existi. E isso foi tão bom. E eu tinha esquecido como é bom estar perto de alguém que sabe tocar violão. Eu também tentei arranhar alguma coisa para ver se eu ainda lembrava de alguma coisa. Meu Deus, tá difícil, tô enferrujada. Mas essa coisa de tocar violão, tem qualquer coisa de ancestral nisso. Não sei explicar. Alguém tocando, né? Alguém tocando bem, porque essa pessoa tocava bem violão clássico. E outras pessoas em volta apenas existindo, ouvindo e cantando. E nossa, gente, eu caminhei muito, pura natureza aquele lugar. Eu vi as vaquinhas escocesas de franja, super fofinhas. Atravessei parques, rios, mas teve uma caminhada específica que me marcou mais que tudo, que foi o túnel escuro de Peebles. No meio de uma trilha, na floresta, tem um túnel de pedestres. É antigo. Eu não peguei muito a história completa do túnel, mas ele não está bem desativado, não. Ele é para pedestres mesmo. E as pessoas usam. Mas ele não tem iluminação alguma. É total breu. E a galera atravessa porque, sei lá, todo mundo faz disso até uma experiência espiritual, sabe? Ou então um programa de família divertido com as crianças. Pessoas segurando tocha para dar um charme. As crianças se divertindo no escuro. Enfim, são mais ou menos uns 10 minutos andando na escuridão total. Você precisa abrir os braços enquanto anda, porque acaba pendendo para um dos lados e batendo na parede do túnel. Isso aconteceu muito comigo. Eu estava sempre indo para os lados. E é muito esquisita a sensação. Eu não conseguia parar de pensar no privilégio de enxergar, no quanto a gente naturaliza a luz. E no quanto a gente esquece que ver o caminho também é uma forma de se sentir seguro. E eu pensei em outra coisa também, que é como às vezes seguir em frente é isso, né? Você não vê tudo, você não sabe exatamente onde está pisando, você só continua, você tem que confiar no caminho. Eu tentava abrir e fechar os olhos na escuridão do túnel e, gente, não faz diferença alguma, não fazia diferença nenhuma. E eu ficava lá doida, tentando abrir mais os olhos para ver se eu enxergava alguma coisa. Ou depois, sabe, quando diziam, você se acostuma com o escuro e consegue ver alguma coisa? Não, cara, para ver alguma coisa precisa de luz. E lá não tem luz, at all. São 10 minutos caminhando na escuridão e você só vê luz nos últimos, assim, no último minuto, eu diria, não é nem nos últimos minutos, quando a curva aparece um reflexo de uma luz muito, muito baixa, porque você vai chegar no final do túnel. Enfim, só continua. Tem que confiar. Aí eu fiquei filosofando também sobre fé, de alguma forma, né? Acreditar que o caminho tá lá, mesmo quando a gente não consegue ver, enxergar e tal. E aí caiu uma ficha de que esse meu momento do luto, que eu tô vivendo agora, que é um momento que eu cheguei da raiva, e parece que eu tô com raiva do mundo, de tudo e de todos, talvez tenha um pouco disso, do que eu vivi na viagem também, né? Eu no escuro, tentando confiar no caminho. E nem tudo são flores, né, gente? Nenhuma viagem, muito menos no voluntariado. Embora eu tivesse muito feliz em fazer o trabalho manual de construção, pintura e tal, que foi bem bom em todos os aspectos, até nos ruins, de cansaço físico, né, de dor muscular, tinha também o outro lado, que era uma casa super bagunçada, cozinha suja, o cara não cuida direito das coisas, deixa tudo aberto pelo meio do caminho. E eu senti que eu estava constantemente arrumando tudo e lavando tudo, além do trabalho braçal, das construções e pintura e tal. Mas eu fui para ajudar, né? Então muita coisa eu acho que já faz parte de um voluntariado. Só que existe uma diferença entre colaborar e me sentir abusada. Me sentir usada. Mas o cara lá, gente, é tão generoso e autêntico, além de muito solitário, que era impossível não querer ajudar. E o voluntariado eu acho que é para isso mesmo, pra gente agir e fazer pelo outro, e não por nós. Tirando os 2 primeiros Worldpackers que eu conhecia, as outras 2 faziam questão de limitar a sua participação nessa ajuda doméstica. Tipo, depois do almoço, levanta, pega o próprio prato apenas, lava e acabou. E o resto da louça não lhe diz respeito, e é isso aí. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer. E eu nem quero. Talvez seja geracional ou de educação, mas sei lá. Mas se eu levanto da mesa, eu pego a louça de todo mundo e lavo a louça de todos. E, sobretudo, se eu não cozinhei. Isso é uma coisa que eu até entendo. Com 20 anos, eu também fazia isso. Eu, né, lavava o meu, achando que estava sendo educada, e
cada um lava o seu, né? E tá tudo bem. Hoje em dia eu penso um pouco diferente e eu tô mais nesse sentido de comunidade mesmo. Se eu levanto, eu pego de todo mundo, lavo a louça de todo mundo. E muitas vezes era o próprio dono da casa que cozinhava. Então pra mim é óbvio que ninguém deveria permitir que ele lavasse qualquer louça depois disso. Eu lembro de um ex meu que dizia, quem cozinha não lava. E ele tinha razão, cara. Mas cada um com a sua verdade, I guess. O dono da casa me pareceu uma pessoa sofrida, sabe? Uma pessoa simples, mas com uma alma muito boa. Mas também difícil. Eu acho que, como todo mundo, né? Todo mundo tem seu lado difícil, talvez. E a casa dele me fez pensar muito sobre convivência, sobre o quanto cada pessoa tem uma educação diferente, um senso de cuidado diferente, uma forma de ocupar o espaço. Algumas pessoas esperam convite para viver, outras se enfiam no quarto, outras ligam vídeos altos na hora do almoço, sem perceber que existe alguém na frente. Outras lavam a louça de todo mundo para tornar o ambiente mais agradável. Cada worldpacker com sua história. Gente, eu posso ser meio sensível demais para isso, mas com a idade aumentando eu percebo que eu mudei nisso também. E agora eu gosto de cuidar mais do momento. Eu gosto de deixar as coisas melhores do que encontrei. Eu gosto de fazer a pessoa nova se sentir bem-vinda. Eu gosto de fazer com que as pessoas se sintam acolhidas. E eu nem sei se é generosidade isso não, tá? Porque quando eu penso o motivo pelo qual eu faço essas coisas, eu respondo, é só o que eu gostaria que fizessem comigo. Então não é bem generosidade, né? Porque eu faço pensando na lei do retorno, é egoísta. Essa viagem foi feita de estranhos. Normalmente nas férias as pessoas se encontram com familiares, amigos, vão com seus maridos e esposas e filhos para os lugares, né? Eu fui para um lugar desconhecido, embora já tivesse ido para a Escócia antes, e eu me permiti esse encontro com a estranheza e o choque de realidade. Porque é o que eu faço, né? Eu acho que é o que me move ultimamente. O italiano tocando violão, a chilena tímida, a brasileira caminhando comigo pela colina e me ensinando truques de Instagram, a americana com sua vibe hippie, que vivia no próprio carro nos Estados Unidos para juntar dinheiro e viajar para a Europa pela primeira vez. O britânico no pub flertando comigo, mesmo sabendo que eu era quase 10 anos mais velha. As pessoas dos tours que eu fiz, meu Deus, a fã de Doctor Who, a estudante de medicina de Singapura que estava morando em Londres, o casal americano do Maine, falamos muito de Stephen King. Os guias super engraçados, os Emanueles que pareciam se repetir na viagem como uma piada interna do universo. Eu acho que eu já falei disso aqui, mas eu gosto desses encontros que não prometem nada, sabe? Pessoas que aparecem por 2 dias, 3 horas, uma caminhada, uma mesa de jantar, uma conversa no aeroporto. Talvez eu nunca mais veja nenhuma delas. Talvez daqui a alguns anos eu nem lembre todos os nomes. Mas se eu vivi e escrevi sobre elas, elas existiram de algum jeito. E eu gosto dessa ideia de levar comigo pedaços de pessoas que cruzaram o meu caminho por acaso. Eu acho que viajar para mim é muito isso. Não é só ver lugares, é ouvir essas visões de mundo, é conhecer uma cidade através de quem vive nela, ou de quem também está só de passagem, é sentar numa mesa e conversar por 3 horas sobre filosofia, família, perdas, cachorros, divórcio, yoga, comida, música, o universo e tudo mais. Em alguns momentos eu me senti quase culpada por passar tanto tempo dentro da casa do senhor lá, do dono da casa, em vez de estar turistando. Mas depois eu percebi que essa era a viagem, sabe? Não era uma viagem de checklist como foi da primeira vez que eu fui à Escócia, que eu fui nas Highlands e tal. Não era sobre visitar 10 lugares e 5 monumentos e milhões de cidades. Era sobre estar naquele lugar, em Peebles, com aquelas pessoas, naquela lentidão. E minha proposta para mim mesma nessas férias era mesmo sentir e ver o tempo passar, que é algo que eu não consigo fazer normalmente no dia a dia. E eu escrevi isso no meu diário, no meu último dia em Peebles, que minha mente estava finalmente mais relaxada, que eu sentia o tempo passar em mim. Eu tinha vivido várias vidas em 2 semanas. E ao mesmo tempo, agora que estava acabando, parecia que tinha passado rápido, né? Mas não passou, eu senti os dias, eu senti o corpo, eu senti a paisagem. E eu acho que talvez é o que a gente sente quando entra em contato com a natureza, sabe? Ela devolve, ela tem esse dom, ela devolve pra gente o presente, a noção de tempo. Aqui em Lisboa, muitas vezes os dias viram blocos, né? Trabalho, casa, tarefas, notificações, cansaço, ansiedade. Isso por conta do trabalho. Porque eu não vivo em Lisboa como turista, né? Eu sou uma residente, então é completamente diferente. E em Peebles, como turista, né? Como visitante,
o tempo tinha meio que uma textura, tinha cheiro de tinta, de chá, de cachorro, de grama molhada, de madeira, de comida simples. Tinha som de rio, de pássaros, de corvos, de cães, de vacas ao longe. Tinha cores, verde e marrom. Teve um dia em que, enquanto a gente pintava a cerca da casa, eu ouvia essa sinfonia do campo, né? Ovelhas, vacas e cães, abelhas por perto, tudo ao mesmo tempo. E eu lembrei de World of Warcraft, de quando eu era uma elfa andando por um mundo mágico em busca de completar quests. Um dia eu falo sobre a minha fase World of Warcraft aqui. E eu acho que uma parte de mim, a parte jovem, ainda quer isso. Viver como se tivesse em quests. De casa em casa, de cidade em cidade, fazendo coisas pequenas, conhecendo pessoas, atravessando paisagens, sem endereço fixo por um tempo. E eu falei sobre isso num jantar até com os Worldpackers, que se eu já tivesse passaporte português, talvez eu vivesse assim por alguns anos, fazendo voluntariados, viajando, sem muita preocupação. Talvez um dia, talvez depois de resolver documentos, dinheiro, carteira de motorista, essas coisas práticas e necessárias que sempre se colocam entre a vida que a gente tem e a vida que a gente fantasia. Mas também tem outra parte, a adulta mais velha, né, que tá vendo um monte de ficha cair, que ama mais o que é simples e os pequenos prazeres da vida e tá um tanto cansada de quests e de começar tudo de novo. Enfim, é um paradoxo, gente. Aliás, uma coisa que a Escócia me convenceu de forma muito concreta, falando dessas coisas práticas, foi que eu precisava tirar a carteira de motorista aqui em Portugal. E olha, foi isso que eu fiz assim que eu cheguei. Eu me inscrevi. Yes! Em muitos momentos eu pensei que se eu dirigisse eu teria explorado mais e dependido menos. E isso virou um objetivo para esse segundo semestre. Talvez, quem sabe, ano que vem, ouvir Fast Car como primeira música no meu primeiro carro seja, né, uma possibilidade. Talvez ser essa pessoa que pega a estrada. Quem será essa Vibs das viagens de carro? Eu me pergunto. Eu turistei um pouco também no final, nos últimos dias eu voltei a visitar as Highlands, eu fiquei em Edimburgo, né, hospedada, e eu fui para lugares da Escócia que eu também ainda não tinha ido e queria conhecer, lugares como Stirling, da famosa Batalha de Stirling, totalmente modificada por Mel Gibson, no filme Coração Valente. E foi uma viagem ao mesmo tempo inédita e nostálgica, a ouvir histórias sobre William Wallace, Robert the Bruce, Bannockburn, Stirling Bridge. Coração Valente, afinal, foi o meu filme favorito da infância, um dos primeiros que eu lembro, além de Robin Hood, foi um dos primeiros que eu lembro de ter visto, assim, além dos filmes da Disney, né, quando eu era criança. E mesmo com todas as liberdades históricas do filme, até porque eu também não conhecia nada, né, vamos combinar, quando criança eu não sabia nada. Pra mim, era um dos melhores filmes da vida. Enfim, então a Escócia, pra mim, é esse lugar misturado de história, de fantasia, de literatura, mas de cinema, e de paisagem e de infância. É especial, tem um lugar muito especial no meu coração. E adivinha o que assisti no aeroporto enquanto eu esperava o voo de volta pra Lisboa? Eu já não assistia a Coração Valente há muitos e muitos anos. Eu achei incrível que eu chorei nas mesmas partes. Se der tempo, eu faço um episódio sobre Coração Valente, sobre questões de filosofia de barra do filme, porque tem bastante até. E no avião eu terminei de ler How the Scots Invented the Modern World, um livro muito bom, e que eu achei simbólico, porque tinha lido metade na viagem que eu fiz pelas Highlands da outra vez, que eu fui para a Escócia, e metade nessa viagem. E o livro fala sobre séculos 17, 18, 19... criação, né, da Escócia, entre aspas, e toda a passagem dos clãs, da cultura das Highlands, mas também da cultura de Edimburgo e das Lowlands, do iluminismo, das faculdades, das invenções escocesas, invenções do mundo. E o livro é bastante interessante, recomendo, gente. E é bom também voltar para casa depois de uma experiência dessas. Eu acho que a Escócia me devolveu, de certa forma, alguma coragem. Não necessariamente épica, de filme de guerra, de discurso antes da batalha, né, daquela coisa toda do... Como é que é? They can take our lives. Não, como é que era, gente? Eu esqueci. Eles podem acabar com a nossa história, né, tirar as nossas vidas, mas eles não podem nunca tirar a nossa liberdade. William Wallace / Mel Gibson no seu auge.
Mas enfim, mas a Escócia me deu um tipo de coragem diferente, de seguir em frente, de seguir pelo caminho escuro do túnel, sabendo que, embora eu não consiga enxergar nada, eu hei de lá chegar. Seja esse lá o que for, e tá tudo bem. Até o próximo episódio. Agora, querem ver uma prova de que Outlander também ensina? O guia falando com a gente e essa voz de quem responde é minha. Olha só. Now, has anyone heard of a man called Charles Edward Stuart? Bonnie Prince. Yes, the Bonnie Prince Charlie, yes.